Fala pessoal, estavam com saudade de mim? Pois é, alguns probleminhas me fizeram ficar um pouco afastado do YouTube recentemente. Acaba que o YouTube você precisa gravar um vídeo um pouquinho mais elaborado para vocês, né? Mas eu voltei, eu posso dizer para vocês, voltei para ficar no YouTube. Vamos gravar uma série aí de vídeos agora com bastante frequência, até porque com essa queda dos fundos imobiliários, como é que eu vou me afastar do YouTube, né? Não posso me afastar do YouTube, gente. Como assim vou me afastar do YouTube? Não vou me afastar, eu adoro aqui o YouTube, adoro falar com vocês. E esse momento que para mim está sendo um momento de uma grande oportunidade para você formar uma carteira de aposentadoria, para você acelerar a sua independência financeira com essas quedas dos fundos imobiliários, posso deixar aqui de auxiliar vocês. Então, se você não me segue ainda, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de fazer um comentário sobre o vídeo. Vamos lá! Não poderia fazer de forma diferente esse meu retorno aí depois de um pouco mais de um mês sem conseguir gravar vídeos para o YouTube. Essas quedas que nós estamos observando nos fundos imobiliários, né? O que está acontecendo, Rodrigo, com os fundos imobiliários? Gente, é muito simples, nós temos uma série de incertezas econômicas e políticas ao redor do Brasil, juros futuros subindo cada vez mais, taxa Selic subindo muito, mais de 1 milhão de investidores que nunca viu juros subirem, e isso evidentemente está fazendo uma movimentação no mercado, fazendo com que os fundos imobiliários caiam cada vez mais. Nós temos hoje descontos muito elevados. Nós ainda não conseguimos formar carteiras com os yields de 2015, finalzinho de 2015, começo de 2016, evidentemente, mas nós também não temos os juros de 2015 e 2016, mas nós já temos descontos muito elevados de fundos imobiliários. Hoje, você consegue formar uma boa carteira de fundos imobiliários de tijolo na faixa de 0,75% ao mês. Isso é muita coisa. Em janeiro de 2016, que foi o auge da queda dos fundos imobiliários, você conseguia formar uma carteira nesse mesmo patamar, próximo de 1,10%. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2016, que a NRI pagava 0,90%. Hoje ele ainda está pagando em torno de 0,60%. Então ainda estamos um pouquinho distante daquela queda toda. Mas nós temos diversos fatores que você precisa levar em consideração, gente. As quedas de hoje, isso você já deve ter ouvido falar aos montes, mas é importante reforçarmos. Ela é muito diferente do que aconteceu em 2014, 2015, 2016. Lá nós tivemos um problema de alta de juros, mas nós também tivemos uma crise econômica que fazia com que os fundos, os imóveis de um modo geral, tivessem desvalorização, os aluguéis caíssem. Estávamos saindo de um momento de expansão muito forte do setor imobiliário para entrar num momento muito forte de recessão imobiliária. Hoje é completamente diferente esse momento do setor imobiliário. Hoje nós temos uma queda dos fundos imobiliários, evidentemente, ocasionada pela taxa de juros, pela alta da taxa de juros, seja os juros futuros, seja a taxa Selic. Mas nós não temos aquele momento do setor imobiliário. Hoje o que nós temos? Nós temos imóveis subindo de preço, seja porque nós não temos aquela vinda daquele momento expansionista do setor imobiliário, seja porque o custo de construção subiu demais e nós temos já sinais de aluguéis melhorando. De repente não subindo tanto quanto nós esperávamos em 2019, né? Evidentemente nós passamos por pandemia, crise política, crise econômica, não teria como aconteceu a nossa expectativa que era para 2019, que nós estaríamos agora num momento de expansão. Mas nós estamos sim entrando num momento de uma certa recuperação. Nós não temos mais aqueles níveis de vacâncias tão exageradas para alguns setores. O setor logístico caiu bastante, a vacância, o setor de lajes corporativas ainda engatinha uma recuperação, o setor de shoppings ainda com alguns problemas. Mas o momento é muito diferente de entre 14 e 16, para esse momento do setor imobiliário. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo muito mais oportunidade nesse momento do que se via naquela época, pelo fato de que nós estamos em outro momento do setor imobiliário. De qualquer forma, a grande questão que vocês fazem, eu acho que a grande pergunta que eu precisaria responder agora é até onde essas quedas vão. E para dizer até onde essas quedas vão, eu acho legal nós olharmos um pouquinho a história, como é que foi em 2014 a 2016 e o que está acontecendo agora. Então, eu preparei aqui na tela sites bem fáceis de vocês acharem, né? E usar só o que tem realmente público para que qualquer um possa simular. Aqui nós temos o IFIX. O IFIX alcançou seu auge
na última vez, lá atrás, antes daquela crise, por volta ali de fevereiro de 2013, ele teve uma alta bem forte ali em fevereiro de 2013, era o momento de expansão do setor imobiliário, finzinho do momento de expansão, e dali ele foi quase que em queda livre até a esse ponto aqui, ó, fevereiro de 2014. Depois de fevereiro de 2014, ele teve uma recuperação e subiu, com algumas quedinhas, mas foi subindo até julho de 2015, quando ele volta a cair, então, até chegar num dos patamares mais descontados que ele já teve, que foi entre janeiro e fevereiro de 2016. Então vamos ver primeiro o que aconteceu aqui de fevereiro de 2013 até fevereiro de 2014. Então separei aqui Tesouro IPCA 2035 para vocês, tá? E aí nós temos aqui, ó, janeiro de 2013, fevereiro de 2013, isso aqui, então, juros futuros, nós estávamos num dos pontos mais baixos de todos, daquela época, 4%, e aqui começou a alta dos juros futuros. E foi, até chegar no seu auge aqui em março de 2014. Então, ó, é exatamente o mesmo período, fevereiro de 2013 até fevereiro de 2014. Nunca vai casar exatamente as datas, porque nós temos sempre as expectativas. Quando chega aqui, o mercado já começa a achar que os juros futuros podem cair e o IFIX começa a subir. E olha aqui que interessante quando nós pegamos o histórico da Selic. Quando nós pegamos aqui, ó, o histórico da Selic, tá? Nós vemos que no começo de 2013, final de 2012, começo de 2013, nós estávamos para aquele momento, né, ó, a taxa de juros veio caindo de 2012, né? Veio caindo aqui, ó, 7,5, chegou em outubro de 2012, chegou em 7,25, patamar mais baixo, o que fez todos esses fundos imobiliários continuarem se valorizando, até chegar em janeiro de 2013, em março de 2013, quando então o Copom começa a subir os juros na reunião subsequente. E aí ele vai subindo, né? Vai subindo até abril de 2014. Então, quando nós temos toda essa queda aqui, nós também temos queda alta da taxa Selic. E aí ele segue, só que ele segue com esse juro até abril de 2014, e depois em setembro de 2014, que era 11%, outubro de 2014 ele volta a subir a taxa Selic. E vai subindo. E agora ele vai subindo, meio ponto, e você veja que os fundos imobiliários seguiram subindo até julho de 2015. E a taxa de Selic, ela continuou subindo nesse período. Aqui, ó, até julho de 2015, nós já estávamos em 14,25. Então, na reunião de 29 de julho de 2015, o Copom já tinha fixado em 14,25, o que viria a ser a maior taxa Selic para aquele período. No entanto, quando nós pegamos aqui a taxa de juros futuro, ó, março de 2014, ela cai, até chegar aqui, ó, junho de 2015, ou seja, eu continuei subindo a taxa de juros de 11% até 14,25, mas os juros futuros foram caindo. Foram caindo por quê? Por uma série de fatores políticos, econômicos que foram amenizando todo esse cenário. E aí o que acontece aqui? Acontece justamente uma nova alta da taxa de juros futuro, que vai perdurar até janeiro de 2016. Ou seja, depois de nós alcançarmos a Selic máxima, é que os juros futuros voltaram a subir. Por quê? Novas incertezas políticas, no momento de impeachment, etc. Ou seja, os juros futuros não ficaram pautados só na taxa Selic. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando isso, que o que racionalmente deveria precificar os fundos imobiliários não é a alta da Selic, mas sim essa alta taxa de juros. E é exatamente o que nós observamos aqui, ó. Depois aqui de mais ou menos junho de 2015, quando os juros futuros começam a subir, então aqui, ó, julho de 2015, é que nós voltamos a ver o IFIX caindo até chegar aqui em janeiro de 2016, num dos menores patamares que ele alcançou mais recentemente. Então nós podemos ver por esses gráficos e por esses dados que não foi a taxa Selic, a alta da taxa Selic, que impactou os fundos imobiliários lá atrás, mas sim sempre os juros futuros. Na medida que os juros futuros iam subindo, é que o IFIX ia caindo. E aí o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, novamente, nós não podemos dizer que é somente a alta da taxa Selic que impacta os fundos imobiliários. O que impacta hoje são os juros
futuro também, que não param de subir. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Se você pegar esse mesmo Tesouro IPCA 2035, você vai ver que em fevereiro de 2020, dezembro de 2020, fevereiro de 2021, ele começa a subir, subir, e chegou aqui em outubro de 2021, nós estamos em 5,49. Vou reduzir aqui um pouquinho o período, vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí agora ele volta a ter algumas quedas na sua cotação. E aí você deve estar se perguntando, bem, então quer dizer que se a Selic continuar subindo e os juros futuros amenizar mais ou menos no patamar que está, os fundos imobiliários não vão mais cair? É possível. É possível, por exemplo, se nós tivermos uma melhora de cenário político, uma melhora de cenário econômico, fizer com que os juros futuros se estabilizem um pouco mais, ainda que a Selic continue subindo até 11%, pode ser que os fundos imobiliários não caiam mais. Mas nós temos um problema aqui, uma questão muito importante, que eu venho me deparando e estudando há algum tempo. Nós temos mais de 1 milhão de investidores de fundos imobiliários que chegaram nos últimos 2 anos. Esses investidores nunca viram taxa de juros subindo e muitos desses investidores vieram de uma premissa um pouco exagerada, como eu sempre digo, quando você vê alguns marketings digitais na internet, você vê o pessoal sempre exagerando um pouco. Então, o que se exagerava em 2020? A renda fixa morreu. A renda fixa morreu, era o que você via de marketing digital. Toda vez que você faz esse tipo de marketing exagerado, as pessoas que são atraídas para alguns produtos, por exemplo, o caso da renda variável, seja ações, sejam fundos imobiliários, e aí elas vêm porque a renda fixa morreu, ou seja, sua poupança estava dando 1,5% ao ano, o seu CDB estava dando 1,5% ao ano, 2% ao ano, e ela vem para o fundo imobiliário, é normal que essas pessoas então vão fazer o comparativo agora inverso. A renda variável morreu e a renda fixa agora está muito boa, porque eu tenho hoje já poupança já rendendo valores um pouquinho mais altos, eu já tenho CDBs rendendo aí na casa de quase 8%, tem CDB pagando mais de 100% já do CDI, então está na casa de 8%, e mais 2 reuniões do Copom, nós já vamos ter CDB pagando 11%. Então essas pessoas elas vão fazer esse caminho inverso. Para essas pessoas, para esse comparativo, para esses investidores mais recentes, pode ser que o juros futuro não paute a decisão racional, porque eles não sabem fazer esse comparativo, juros futuros e fundos imobiliários. Qual o comparativo que eles vão fazer? O que o banco está pagando. O banco está pagando mais, o fundo imobiliário está pagando menos, eu vou para o banco. Ou então, eu não vou mais para fundo imobiliário. Se o banco está me pagando 11%, por que eu vou comprar fundo imobiliário? Então, o que eu tinha de fundo imobiliário eu deixo, mas o meu dinheiro novo vai ficando lá no CDB, lá dentro do banco e tudo mais. Então, esse é um ponto que provavelmente vai diferenciar muito o momento atual daquele momento vivido entre 2014 e 2016. Lá nós tínhamos em torno de 100 mil investidores, nós tínhamos um mercado, apesar de menor, um mercado que entendia um pouco mais as premissas macros que envolviam os fundos imobiliários. Provavelmente agora nós temos um mercado, nós temos um mercado muito maior, mas provavelmente um mercado que entende muito menos das premissas macro. Então, sim, os juros futuros vão influenciar muito e isso representa um ponto importante. Você saberia me dizer quem está saindo dos fundos imobiliários e quem está entrando? Pois é, quem está saindo dos fundos imobiliários são os investidores institucionais, quando você pega o boletim da B3, e quem está entrando? Pessoa física e investidor estrangeiro. Isso mesmo. Então isso nos mostra que quem está saindo é um investidor profissional. Ele sabe fazer a conta do juros futuro. Ele não é um investidor que vai ficar fazendo comparação com taxa Selic. No entanto, esse grupo de novos investidores acabam girando, entram novas pessoas físicas, saem alguns e você tem esse receio. Então, no momento, o que acontece? Racionalmente, os fundos imobiliários já se precificam com uma Selic de em torno de 10,5%. Isso é muito tranquilo. Então, daria para nós dizermos que nós não temos mais espaço, ou nós não temos mais muito espaço para os fundos imobiliários caírem. No entanto, o que eu observo? Eu observo um grupo muito grande de investidores que não sabe fazer, muitas vezes, esse cálculo tão racional assim. Então, nós ainda podemos ter alguma volatilidade no mercado. Quando? A reunião agora de dezembro, o Copom já disse que vai aumentar 150 bips, já se fala até em 200 bips. Mas o Copom meio que deixou entender que seriam 150 bips. Ou seja, taxa de juros aí em 9,25%. E provavelmente já em janeiro nós já vamos ter taxa de juros, então o Copom elevando a taxa Selic para 2 dígitos. De repente 10,25%. Nesse intervalo de tempo, nós podemos ter uma melhora política, algum fator político que de repente melhore aí o otimismo com o Brasil, dê uma manutenção nessa taxa de juros futuro, até uma
pequena queda, e aí isso faça com que nós tenhamos até uma certa recuperação dos fundos imobiliários. No entanto, essa queda na taxa Selic, esses novos investidores podem ver o quê? Como uma pequena melhora dos fundos imobiliários, uma oportunidade para eles saírem e voltarem para sua renda fixa. Isso pode gerar uma nova pressão e, como nós sabemos, ainda que eu possa ter, por exemplo, um otimismo com alguma questão política aí no final desse ano, PEC dos precatórios sendo aprovado, etc., um respeito maior da questão fiscal, nós entramos em 2022 num ano eleitoral, um ano eleitoral que ainda nos aguarda muita incerteza. Então, o que eu tenho dito? É muito difícil dizer até onde as quedas vão, porque nós temos precificações racionais e precificações não tão racionais assim, que eu não vou chamar de irracionais, porque na verdade elas são baseadas em conhecimento, né? Então quem tem mais conhecimento, menos conhecimento, e o mercado é formado por isso, pessoas com mais conhecimento, com menos conhecimento, e assim faz o mercado. Como nós temos um grupo de pessoas físicas muito elevado, são mais de 1 milhão de investidores com pouco conhecimento em fundos imobiliários, isso é inegável. Nós não podemos esperar um mercado totalmente racional, um mercado que precifica totalmente. Então, o que acontece? Minha opinião, os fundos imobiliários devem continuar nessa toada, vão provavelmente sentir em algum momento uma pequena valorização, devem voltar a cair e nós devemos seguir nessa linha, assim, vamos dizer, lateralizada até final de 2022, eu diria que até metade de 2022. Na medida que nós vamos tendo cenários políticos e econômicos se ajustando, nós podemos ter algum nível de melhora. O problema disso tudo é que você não tem bola de cristal, isso pode mudar, pode piorar, a questão é acompanhar. E aí você deve se perguntar, então eu não vou comprar agora. Na verdade, o que eu tenho recomendado no meu serviço de research? Comprem o que caiu demais. Então, poxa, eu tenho um fundo imobiliário aqui que eu gosto, que eu já fiz avaliação, ele é um bom fundo, bons ativos, bons imóveis, se nós estivermos falando de fundos imobiliários de imóveis. E aí eu vejo que está com um yield muito elevado, nós temos fundos imobiliários com imóveis de boa qualidade, pagando 0,90% ao mês já. Então, esse de repente é aquele fundo que você deve comprar. Um fundo, por exemplo, muito marcado por pessoa física. Vamos falar assim, por exemplo, KNRI. KNRI é um fundo muito marcado por pessoas físicas. Então, nós podemos ter esse cenário de precificação inadequado ainda muito forte para ele. Nós temos um outro problema. Janeiro, tá? É um período que a pessoa física tem pouco dinheiro. A pessoa física precisa pagar a escola, impostos, etc. Você acaba tendo menos dinheiro, você tem menos dinheiro para investir em fundos imobiliários. Nós entramos em janeiro de 2022 com a inflação muito alta, IPVA mais caro, você tendo que pagar IPTU, etc, etc. Festas de final de ano, tudo mais caro, as pessoas vão acabar gastando mais, vai sobrar menos dinheiro para investir em janeiro. Lembre-se sempre que fundo imobiliário é um produto tipicamente de investidor pessoa física. São 70% dos fundos imobiliários, 70% do histórico dos fundos imobiliários, né, da base de fundos imobiliários é formado por pessoa física. Depois nós temos mais ou menos uns 10% que é formado por FOFs, dos quais a grande participação é pessoa física. Então nós podemos dizer que 75% dos fundos imobiliários está na mão de pessoas físicas. Então, evidentemente, que esse movimento de falta, às vezes, de dinheiro para essa pessoa física pode gerar uma queda um pouquinho maior ali em janeiro de 2016 ou não ter o que eu chamo de gatilho de valorização. Então, você vai fazendo isso, você vai comprando e formando a sua carteira agora, aos poucos, tá? Para que realmente você consiga entender, para você conseguir acompanhar essa queda e essa oscilação e pegando as melhores oportunidades. Vou esperar mais. Bem, algumas oportunidades podem começar a passar. Fundo de tijolo pagando 0,90% ao mês é algo muito elevado, mesmo para os padrões de juros futuros, expectativa de Selic, expectativa de eleição em 2022. São os fundos que você começa a ter que aproveitar. Ou fundos de imóveis muito, muito bons, que já projetam para 2022 0,75%. Também é algo que nos salta aos olhos. Então vale a pena você ir montando aos poucos. Agora não precisa ter pressa. Esse é o ponto importante. Então, o objetivo do vídeo aqui de hoje, a ideia com esse meu retorno ao YouTube, são vídeos curtos, mostrar alguns pontos, fazer algumas reflexões, e eu vou gravar na sequência mais um vídeo, tá? E aí eu vou postar depois aqui no YouTube sobre a questão dos fundos de recebíveis, o impacto dos fundos de recebíveis em toda essa precificação do IFIX. Então isso é muito importante também, porque hoje quem segura muito o IFIX é justamente os fundos de recebíveis. Mas em algum momento eu vejo que alguns deles vão começar a ter quedas de cotação. Isso pode afetar também toda essa precificação do IFIX. Então, estou de volta.
Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar um like, deixar seu comentário e até o próximo vídeo, pessoal!